Olá, minhas amigas, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Bom, hoje eu quero falar com você, mulher, que tem buscado, tem sentido vontade de se relacionar com um homem, mas com um homem quebrado. Eu quero te trazer aqui alguns pontos para você refletir com você mesma até onde você vai conseguir fazer esse relacionamento crescer, acontecer. Porque bem verdade é que crescer não cresce, né? Para algo que venha a ser construído, florescer, precisa de algo alinhado, algo bem inteiro dentro de cada pessoa, sim. Porque o relacionamento, ele é feito por duas pessoas, né, minhas amigas? É construído por duas pessoas, tanto o homem quanto a mulher. Então, uma vez que você está inteiro, você vai somar com a outra pessoa, uma vez que ela esteja também inteira. Mas quando a mulher quer se relacionar com um homem quebrado, ela naturalmente e facilmente ela está com a síndrome, sim, de salvadora, querendo reconstruir o que ela não tem autoridade para construir. Porque a construção, a evolução, a melhora de cada ser humano cabe à própria pessoa, até se reconstruir, porque às vezes o homem, bem verdade é que o homem, e a mulher também, mas aqui eu estou falando para as mulheres, às vezes o homem está quebrado e com seus cacos espalhados pelo chão há algum tempo, depois de um relacionamento, onde ele não quis se reconstruir, ele não quis fazer o processo que era necessário, mas uma coisa ele quer: se relacionar, se envolver, tentar fazer algo por aparência, sabendo o que está dentro dele, na verdade, da sua essência verdadeira. Não está legal. E aí a mulher, sem olhar para esse ponto primeiro, ela começa a se envolver. Mas ela vai percebendo que algo não está legal, que algo não está verdadeiro, que algo não está inteiro. E eu acredito, mulher, que você, se não percebia isso, mas você percebe os sinais. Mesmo que você não saiba o nome das coisas que estão acontecendo, você percebe que a pessoa não está agindo no natural, no seu normal, na dinâmica natural das coisas que devem ser feitas. Eu anotei um texto aqui, eu vou ler para você, tá bom? Mulher, antes de entrar em um relacionamento, observe não apenas o que esse homem promete, mas também o que ele está fazendo com a própria vida. Se ele não sabe administrar a própria vida, ou ele não tomou as responsabilidades da própria vida para se reconstruir, juntar os cacos, se ele não sabe cuidar dele, minha amiga, você acha que ele vai saber e vai ter condições de fazer pela sua vida cuidar de você? É nesse ponto aí que eu quero que você desperte. Porque existe uma diferença enorme entre um homem que está passando por uma fase difícil e o homem que se acostumou a viver na própria desordem e espera que uma mulher venha consertá-lo. Existe fase difícil para todo mundo. E eu não estou falando aqui, minhas amigas, de homem quebrado financeiramente. Não. Porque quando a pessoa está inteira no seu interior, ela sabe administrar a sua vida financeira. Mas e quando está quebrado no seu emocional, na sua identidade, se perdeu, não sabe mais quem é? É nessas questões. Então, existe uma diferença enorme entre um homem que está passando por uma fase difícil e um homem que se acostumou a viver na própria desordem. Tem gente que acostumou com a própria desordem. E você sabe, né, minha amiga? A desordem está ali, e se você se relacionar, se você insistir em manter essa relação, essa conexão, a desordem que está ali vai passar para você, na mesma intensidade que está acontecendo lá. E é aí que a gente vê, né? Homens que estavam bagunçados por dentro, quebrados, se envolveram com outras mulheres que estavam
inteiras ou na construção de estar inteiras e as quebraram. Então, veja como se relacionar tem que ser muito mais racional do que apenas o sentimento, do que da vontade, né? Você não precisa ser psicóloga, mãe, financeira, terapeuta e salvadora de ninguém para merecer amor. Relacionamento saudável não é você carregar uma pessoa enquanto ela se recusa a caminhar. Lembra que eu falei que relacionamento é a dois? Os dois precisam caminhar. Você dá um passo, ele dá outro. Mas quando a pessoa se recusa a caminhar, você pode amar alguém e ainda assim entender que não é a sua responsabilidade reconstruir a vida dessa pessoa. Observe atitudes. Ele assume responsabilidades pelos próprios erros? Ele procura melhorar? Porque não é a procura com palavras, são com as ações. Ele sabe pedir perdão, uma pessoa inteira sabe quando erra e tem capacidade suficiente para pedir perdão. Ele trabalha para mudar aquilo que precisa ser mudado? Ele respeita você? Ele tem disposição para crescer? São algumas questões que você pode voltar ao vídeo e anotar para você avaliar, tá bom? Porque um homem pode estar quebrado hoje e estar lutando para se reconstruir. Há uma diferença. Isso é muito diferente daquele que usa as próprias feridas como justificativas para ferir você. Mulher, não confunda potencial com realidade. Não se apaixone apenas pelo homem que ele poderia ser. Aquele que você projetou, aquele que você enxergou. Observe quem ele está escolhendo ser agora. Você não precisa entrar em um relacionamento para provar que consegue salvar alguém. Livre-se dessa síndrome de salvador enquanto é tempo. Amor não é resgate. Anote isso, minhas amigas. Amor não é resgate. Relacionamento é parceria. E talvez a pergunta mais importante seja, preste atenção, essa relação está me ajudando a florescer ou está me fazendo desaparecer enquanto tento reconstruir outra pessoa? Escolha alguém que também esteja disposto a construir, porque você merece alguém que caminhe ao seu lado, não alguém que coloque todo o peso da caminhada sobre você. Minhas amigas, eu espero ter te ajudado, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, foi relevante para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para apoiar o canal e esse vídeo chegar a mais mulheres que estão passando por essa situação muito delicada, onde elas precisam usar a mente, a razão, o raciocínio, ao invés do sentimento, da emoção, do que está sentindo. Tá bom, minhas amigas? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.